bem-vindos ao Sense Divas Podcast, o podcast mais ecumênico que você já viu. E se você gosta do nosso conteúdo, aproveita para curtir e para compartilhar com seus amigos. Eu hoje queria deixar um beijo pro meu irmão, que está fazendo aniversário essa semana. Um beijo enorme, Lia. E, Nath, você apresenta a nossa convidada? Claro, Fê. A nossa convidada de hoje é a psicoterapeuta Márcia dos Guimarães, mais conhecida como Márcia Holística. Ela tem várias especializações na área holística, como baralho cigano, mesa radiônica, astrologia, mas hoje ela vai falar de uma técnica específica, vai falar mais, né, de uma técnica que é o Theta Healing. Então, seja bem-vinda. Muito bem-vinda, Márcia. Muito bem-vinda. Queria que você começasse explicando pra gente o que é o Theta Healing. E depois a gente dá uma pincelada em todo o resto que você faz. Tá bom. Bom, o Theta Healing, pra mim, foi um divisor de águas, né? E eu acho que, por isso que eu gosto tanto da técnica e tanto de ensinar, porque, na verdade, eu queria que todo mundo vivesse o que eu vivi, que é a possibilidade de encarar crenças que estavam limitando a minha vida, me liberar de padrões de repetição, sabe aquelas coisas que acontecem? Uhum. Você fica, por que isso está acontecendo na minha vida? E você não percebe que é você que está ali, né? Aham. Comum a todos aqueles acontecimentos. A me fazer resgatar a minha essência, né? Porque quando você descobre que, na verdade, muito do que acontece com você vem de uma crença, né? De algo que não necessariamente é uma verdade, mas é uma verdade para você e aquilo está se expressando na sua realidade, é muito libertador você tomar posse disso e pensar, caramba, eu posso transformar, né? Eu não sou uma vítima do destino, eu posso ir além. E foi isso que aconteceu comigo. Então, o Theta Healing é essa ferramenta incrível de autoconhecimento e eu acho que de empoderamento. A criadora da técnica fala, né, que na verdade é uma filosofia de vida, porque você ter consciência de que você está ali expressando na tua realidade crenças que são suas e que na verdade você muda aquela crença, você muda o seu destino, é maravilhoso, né? Sabe o que é engraçado? Que Theta Healing foi uma coisa que eu ainda não fiz. Você sabe que a gente já faz de tudo, né? Vamos Baralho experimentar. cigano, Mas a gente já experimentou de quase tudo nessa vida. Mas Theta Healing eu nunca fiz. Eu não... fiz uma sessão de Theta Healing. Só, na verdade, só bastou uma sessão, né? Eu fui para uma questão e aí ela me fez uma pergunta que eu comecei a É isso, a gente debulhei. sabe exatamente. E eu falei, ok, não preciso de mais nenhuma sessão, já entendi. Mas de que forma, Márcia? Você teve esse despertar, você conheceu o Theta Healing e se encantou. Quando é que isso aconteceu na sua vida? Como Você é que tinha um foi período, teve um período... Tem uma historinha. Isso, essa historinha. Conta pra gente essa Bom, historinha. eu tava eu lembro que quando eu tive o meu segundo filho, eu tive uma sensação na minha vida assim, caramba, a vida é isso, sabe? Quando você chega numa altura da sua vida que eu tava trabalhando, num trabalho estável, casada, num casamento ok, financeiramente ok, com 2 filhos. E eu me sentia muito triste, muito triste. E eu me sentia muito culpada de me sentir muito triste. Porque pra mim aquilo, a conta não batia. Se eu tenho tudo que supostamente, né, as pessoas querem, por que eu tô tão infeliz? E aquilo me doía muito. E eu sempre fui a menininha dos porquês, né? Aquela perguntava Curiosa. tudo, buscadora. E nessa época, uma amiga minha estava estudando cabala. E por acaso, nada por acaso, do lado da minha casa. Então era muito fácil, né? Eu era aquela mãe polvo que vivia para os filhos, mas ali de noite eu conseguia um horáriozinho para assistir uma aula de cabala. E eu me apaixonei, né? E eu comecei a fazer trabalhos voluntários ali. E amei tanto estar ali, é como se eu tivesse achado o meu lugar. E eu virei mentora de alunos. Sempre gostei de dar aula também, eu dava aula para as minhas bonecas. Então, Muito bom. eu virei ali o canal, né? Entre o professor de cabala e os alunos. E eu tinha como presente, uma vez por mês, uma conversa com o professor, que era como uma mentoria, vamos dizer assim, né? Algo parecido. Na primeira conversa, eu cheguei, e o professor, Yehuda é o nome dele, israelense, ele virou para mim e fez uma pergunta simples. Ele falou, Márcia, quem é a Márcia? Do que ela gosta? Eu fiquei olhando para a cara dele assim. Essa pergunta dá um medo, né? Aí eu olhei e fiquei assim...
Eu sou mãe do Arthur, do Felipe, a mulher do fulano, trabalho com cicrano. Eu gosto de ler. Foi assim, só a única coisa, sabe? Aí ele falou pra mim, não. Quem é a Márcia? Ele insistiu porque ele sabia o que ele estava fazendo. Aham. E meu olho, né? Quando eu me emociono, meu olho fica uma bola. Eu enchi de lágrima. Eu falei, não vou chorar na frente desse homem. E o meu olho encheu de lágrima. E naquele momento eu entendi que eu não sabia. Eu estava ali perdida entre os compromissos da maternidade, trabalhando. Na época eu trabalhava com meu pai, porque eu sentia que eu tinha que trabalhar com ele, porque ele precisava de ajuda. E, na verdade, ele nunca tinha me pedido, né? Era uma coisa minha. Estava casada com um fulano de tal, fazendo as coisas que ele gostava. E eu tinha me perdido, né? E eu sempre me vi como uma menina de personalidade forte, que sabia muito o que queria. E naquela hora tudo se desmanchou e dentro da cabala, através de uma aluna, né, de cabala na época que eu fazia mentoria, ela falou assim, vamos conhecer o Theta Healing? Eu falei, Theta quê? Na época as pessoas, né, quê? Não, vamos lá. Falei, olha, eu vou porque eu vou com vocês, porque eu sou uma pessoa que eu preciso experimentar Sim. para ver se faz sentido para mim. Tudo que eu trabalho, eu experimentei e fez sentido para mim. Então, eu fui lá e recebi um atendimento. Na hora eu fui tratar uma questão X, eu escolhi uma questão, falei, vou agradar as meninas, vou lá. Eu escolhi uma questão X, cheguei super cética, né, na hora de um atendimento popular. E aí a pessoa me fez uma pergunta, a mesma coisa. E eu comecei a chorar porque ela foi no ponto. E no curso a gente aprende exatamente o que são essas perguntas, né? E por que você Deixa tem eu esse entender, porque ponto. realmente eu sou a ignorante do Theta Não, Healing, porque pode eu perguntar. nunca fiz. Realmente nunca fiz. Já fiz constelação, barra de axis, né? Que são os pontos na Pontos na cabeça. cabeça. Mas o Theta Healing, você fala uma questão, tipo assim, eu tenho problema com a minha mãe. Sim. Você chega com uma questão, né? Ah. Eu tenho medo de falar em público. Eu estou com ansiedade. Pode ser até uma coisa mais E é tipo uma abrangente. apometria? Não. É uma conversa aonde você coloca o paciente, o cliente, nesse estado teta, através de uma meditação que foi criada idealizada, né, canalizada pela Vianna Stibal, que é a criadora do Theta Healing. Então, o que ela fala, né, que você estar nesse estado teta, que é uma onda cerebral, né, como a gente está aqui falando em beta, né, você está em teta. E é como se, nesse momento, eu conseguisse falar com a tua mente consciente, assim, ó, chega pra lá e entrar, abrir uma portinha no teu inconsciente. Eu já quero fazer É agora. porque, eu na vou num verdade, lugar o nome, específico. exatamente, o nome Theta é porque para você acessar, né, o inconsciente, você precisa estar nesse estágio de onda Theta, senão você não consegue acessar essas informações. Então, através dessa meditação, você faz o cérebro atingir essa frequência de onda e aí entra, provavelmente, as perguntas, né? Porque você faz... Porque o que acontece, né? Normalmente, a gente tem uma explicação para tudo que nos acontece, né? Você não sabe exatamente, né, o que fazer. Eu engordei muito, por exemplo, na pandemia. Supostamente, o que eu vou fazer? Vou no nutricionista, ela vai me dar um papel, vou seguir. Adianta? Não, muitas vezes não adianta. Por quê? Porque a gente tem essa explicação racional para as coisas que, na verdade, é a nossa mente consciente que está dando. Mas, para o Theta Healing e para outras linhas, né? Isso não é uma coisa exclusiva do Theta Healing. Mas tudo que está se expressando na nossa vida hoje, né? O que se expressa na tua vida material vem do inconsciente, né? Jung falava isso, né? Eu sou resultado de um inconsciente que se manifestou, mais ou menos assim, né? Ou enquanto você não tornar o inconsciente consciente, as coisas vão acontecer e você vai chamar isso de destino. Então, E não aquela é coisa né? que o externo também é reflexo do interno. E aí, só que o interno, a maioria do interno, a gente não tem a menor coisa. Não consegue conhece. acessar. Exatamente. Então, quando a tua mente consciente está ativa, você explica muito, né? A gente racionaliza. A gente está cheio de mecanismos de defesa, justamente para fazer com que a gente não acesse esse lugar onde essas coisinhas estão guardadas. E o Theta, ele consegue fazer você ir nesse lugar de uma maneira gentil. Porque você está nesse estado de ondas Theta, então você está relaxado. Então você vai acessar a verdadeira razão pela qual aquele problema, aquela questão, aquele desafio está acontecendo na tua vida. Enquanto a gente não faz isso, a gente fica tentando mudar o outro, né? Enquanto a gente não toma consciência do problema é nosso, a gente tenta mudar o outro. Não, né? E foi isso que aconteceu comigo. Foi o meu grande tapa na cara na época, né? Foi entender que aquilo tudo que estava acontecendo comigo, né?
não era culpa do meu então marido na época, não era culpa do meu Da chefe, maternidade. da maternidade, eram escolhas minhas, eram coisas que eu Perfeito. acreditava. E aí uma coisa bacana do Teta, e por isso dá medo em muita gente, é você tomar a autorresponsabilidade nas mãos, você entender que você é responsável pelas suas escolhas. Isso para algumas pessoas é apavorante, porque é muito cômodo a gente colocar a culpa no outro, né? Perfeito. Falar, é fulano, não tem nada a ver com isso, gente. Isso é quase que, pegando assim até consultório, até no dia a dia mesmo, né? Isso é quase que é automático, é quase que um vício, né? Sim. O ser humano é condicionado a isso, né? Como é normal a gente, até coisas mais bobas, por exemplo, é muito comum a gente ouvir assim: ai, a Fernanda me tirou do sério. A Fernanda me irrita. A Fernanda me deixa com raiva. Cara, não é a Fernanda, né? E esse processo que é muito difícil da gente entender. Tipo, não, cara, a Fernanda não deixou nada. A Fernanda teve uma atitude que você reagiu com raiva Dessa porque, forma. né? Então, mas é muito difícil ainda das pessoas terem esse olhar, Sim. né? De Porque, pensa bem, né? Quando a gente fala que o outro é culpado, a gente se coloca em que lugar? No da vítima. A vítima. E a vítima, ela recebe o quê? Acolhimento, carinho, amor. É um falso benefício, né? Porque, na verdade, quando você é Perfeito. vítima também, você não tem o poder de nada. O papel de vítima, ele é passivo. Ela recebe, né, ali esse sofrimento, no caso, né? Ele vai receber uma ação do outro e aí vai sofrer, no caso. E aí, quando você se entende como responsável também, peraí, por que a fulana, então, tá no meu filminho? Por que ela tá aqui? Né? O que eu tô aprendendo com ela? perfeito. E isso tá longe de ser uma positividade tóxica, né? De tudo você agradecer e tal, mas você ter consciência. Caramba, se isso está acontecendo na minha história, o que em mim está chamando isso e o que eu posso fazer. Então, para mim, isso é muito empoderador, né? E aí você vai lá no fundo, lá nas crenças limitantes. É isso, eu vou te falar que é um pouco até polêmico, porque. Nossa, tem gente que vai pipocar no que eu vou dizer. Mas é isso Não, mesmo. tem gente que vai pipocar quando a culpa foi da Fernanda, que isso foi carapuça. Eu pipocar porque, assim, por exemplo, vou pegar um caso mais delicado. Por exemplo, eu tô num relacionamento abusivo, né? E aí, se a gente for pegar essa linha, cara, a responsabilidade de estar num relacionamento abusivo é nossa, né? E aí, muita gente não consegue. Pô, então, a culpa é minha, o cara me bate, o cara me humilha e eu que sou culpada. E você sabe quando eu comecei... Em algum nível, Você né? permite, né? Em algum nível, sim. Não é culpada, eu não gosto muito desse termo, né? É o responsável. A gente está onde a gente se coloca. Então, se você tá numa relação onde você é humilhada, você não sei o quê, nananana, existe a responsabilidade da pessoa também, né? De estar ali. Quando eu comecei, eu pegava muitos casos de abuso, né? Eu ficava perguntando, Deus, por que eu tô pegando tantos casos? Porque é muito difícil, né? Você É muito tratar difícil. uma mulher que tá ali destruída e que não consegue compreender porque aquilo tá acontecendo com ela. E muito comum era chegarem assim, os amigos. Você atende fulana? Fulana tá vivendo uma relação abusiva, eu não aguento mais. Eu falo, não, eu vou atender você. Porque você tá querendo salvar a fulana. A fulana, ela precisa querer, né? Porque o que é muito comum, né, acontecer são pessoas que viram a mãe, né, ou as avós sofrerem esses casos de abuso. Eu tenho que me tratar. E aí... Tem essa coisa de ser salvadora do mundo. Não, temos, né? Lua em peixes. Deve ser a lua em peixe. Desculpa, astrologia. A culpa é da lua A em peixe. astrologia é ótima pra gente colocar Vamos fazer uma culpa. sessãozinha de Tata Healing. A astrologia é boa pra gente colocar culpa. Nela a gente pode. Mas o que eu observei ao longo assim, dos atendimentos, né, é que essas pessoas que viam o pai gritando com a mãe, brigando, ou até realmente chegando às vias de fato ali com a mãe, é como se tivesse gravado ali no inconsciente, que isso era o normal, né, para elas. Então, elas se tornavam muitas vezes permissivas. Obviamente, não é culpa. Né? Obviamente, o cara que faz isso, ele é um canalha, né? Lógico, você não tira. Mas meio que vira uma crença de que aquilo é normal, de que aquilo exatamente, acontece. a responsabilidade E aí vem ela daí. acha até estranho quando o cara é bacana. Aí o cara é legal, ele é bacana, não é Não meu serve. tipo, muito bonzinho. Porque um lado dela tá É isso muito aí. identificado com aquela realidade que a mãe sofreu, que a ancestralidade feminina lá sofreu. Porque vamos pensar, né, no casamento, o que as nossas mães, avós permitiam, né? Não é o que a gente permite Com certeza hoje, não. né?
Mas, Márcia, e como é que a gente faz para ressignificar essas crenças que a gente acaba criando, né, na infância, com tudo que a gente vê? Primeira coisa é tomar consciência, né? Porque como ela tá nesse lugar que você não acessa por um motivo, porque acessar isso dói. Então, a tua mente consciente fala assim: atenção, atenção, não chega aqui não. Por isso que a gente cria um monte, né, de mecanismos de defesa para não chegar nesse lugar. Então, a ideia do Theta Healing é essa, a criadora do Theta Healing, ela entende que quando a gente está em estado Theta e a gente se conecta com o Criador, porque tem um cara importante aí na sessão, que é o Criador, Deus, o Universo, que você quer chamar, né? Você, terapeuta, funciona como um canal. Então, conectado a essa força, essa luz aí do Criador, você consegue, naquele momento imediato, transformar aquela crença numa outra crença, né? Através de comandos mesmo. Então, você coloca esse paciente, esse cliente, no estado Theta e você faz um comando de liberação de crença, um comando também de uma nova crença. E é incrível, né? Porque a pessoa realmente ela começa a agir de acordo com aquela nova realidade, como se você estivesse criando ali uma nova realidade para aquela pessoa. E aqui eu faço uma observação, né? É crença, né? A tua questão de relacionamento, por exemplo, ela pode ter muitas crenças. Sim. Então, isso é importante falar, porque você vai ressignificar aquela crença que você trabalhou naquela sessão. E aquilo vai te trazer um movimento, é muito importante, né? A criadora do Theta Healing, ela é muito prática, e talvez por isso eu tenha me identificado tanto com a técnica. E ela mesma fala isso, gente, é prática, né? É você se perceber, porque se ainda tem alguma coisinha ali que tá te fazendo voltar para aquele lugar, Existe. que tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa e por vamos trás. olhar. Então, eu falo, né, a gente tem a impressão de que o processo aí de autoconhecimento, ele era uma linha reta. Na verdade, ele é uma espiral. Às Ele é vezes uma você está espiral. revisitando o mesmo lugar, mas você está olhando de outra forma. E são crenças que a gente vai adquirindo assim, não só do ambiente onde a gente vive, né, dentro de casa, mas de tudo, os amigos, o que a gente está consumindo ali desde criança, né? Então a gente é bombardeado desde que a gente nasce com E a gente fica com várias camadas, zilhão- né? Você tem que ir tirando essas exatamente. camadas, né? Do ambiente que você vive. Eu, por exemplo, né, quando eu me separei, o meu marido, na época, quando eu falei pra ele, não, a gente tem que se separar e tal, ele falou, mas quem vai casar com você com 2 filhos? Com mais de 40 anos. Aí eu já tava toda trabalhada Olha, no uma Theta crença. Healing. E que muita gente pensa como ele, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei, isso não é meu não, isso é dele. Mas muitas amigas minhas, na minha situação, não conseguiram reconstruir a vida. Né? Porque eu não tinha, naquele momento eu percebi, eu não tenho essa crença não. Um ano depois eu já estava casada de novo. Né? Mas muitas mulheres na minha idade, com 2 filhos, elas têm essa crença de que elas não têm direito, ou porque são mães. Fica muito dúbio para a mãe, às vezes, lidar com seus desejos, com a reconstrução da sua vida. Acha que é egoísmo, eu tenho que me sacrificar pelos meus filhos. Essa foi uma crença que eu descobri e me ressignifiquei. Né? Eu tinha essa crença. Você falou num dos seus reels que eu assisti no Instagram, que muitas vezes, quando a gente quer mudar alguma coisa, quando a gente quer se transformar, acontece alguma coisa na nossa vida para atrapalhar. Aí eu queria que você explicasse. Tá. Desse um exemplo. Tá. Acaba acontecendo muito até quando a pessoa vem procurar os cursos, né? Ela procura o curso, ela paga. Aí na semana do curso ela fica doente. Aí ela fala, Márcia, não vou fazer, aí eu tenho que conversar, às vezes, né, eu converso, às vezes a pessoa tá muito presa ali naquela realidade, muito identificada com aquela realidade. Eu aprendi isso, na verdade, num curso de Theta Healing. Acontece muito contigo também, né, Nath, nas constelações. Alguém marca a constelação. Muito! E aí não direto. vai, né, direto. E aí a pessoa 2 dias antes, aí tá mal e tal. E aí, por mais assim, até explico, eu vou deixar você explicar, mas eu imagino que eu vou super concordar com o que você vai falar. Que você já tá no processo mesmo, Claro. né? É o processo de cura ali já acontecendo, porque somos energia, né? As coisas acontecem muito antes de chegar na matéria, no físico, pra gente ver, né? Então, E vamos usar o seu exemplo, então. Quando a pessoa vai buscar uma sessão de constelação, por exemplo, é como se a alma dela soubesse, né? Então ela fala Perfeito. assim, vai. é isso. Só que a gente tem um lado nosso, um eu, né? E a Vaiana fala isso, que nós temos vários eus. Então tem um eu nosso que ele está muito identificado
com a dor, com o sofrimento, com a realidade. Que vira uma zona de conforto. Do medo que... E a Perfeito. zona de conforto, ela é conhecida. Ela te protege. Uhum. Então, esse lado seu, e nós temos vários lados, temos vários eus, esse eu seu fala assim, não vai dar certo, vai fazer o quê? Vai tentar? Não vai dar certo, você vai ficar no mesmo lugar. Ou é perigoso sair daqui, isso aqui você já conhece. Então, eu chamo, né... Essa dor já é conhecida, né? Porque Sim. geralmente a zona de conforto é sempre um lugar de dor, né? Mas então vocês diriam que a pessoa não está preparada também para Eu não aquela terapia? sei se ela não está preparada. Eu não gosto de Ou trazer está se autossabotando? eu chamo de autossabotadora. Acho que é mais por Né? aí. No Teta Healing, ela chama de eu sobrevivente. Eu falo que a nossa eu sobrevivente, que esse nosso eu, que está totalmente identificado com a dor, com o sofrimento, com o medo, ela nos sabota. E aí você começa a achar que tudo é sinal. Eu tenho também, né, algumas alunas e clientes assim, não, é um sinal, Márcia, não é pra eu ir. Eu falo, gente, Deus não falaria com você assim, não bota isso na conta dele. Não é um sinal, é a tua sabotadora. Mas ok, né, e eu acho que é o processo de cada um. Eu acho até que isso que acontece na verdade também, que é uma autossabotagem, foi o que ela falou. A alma sabe, né, então a alma faz o impulso de você querer aquela cura, né, aquela transformação. Só que quando vai chegando próximo, né, da sessão, do dia, tipo assim, a sua alma fica, de repente, assim, animada, porque, né? E aí fica a alma com o seu ego, digamos assim, sei lá, se a gente pode chamar de ego, ou alguma outra parte nossa, né? Tipo assim, pô, mas tá tão legalzinho, tá tão confortável aqui nesse lugar. né? E toda mudança gera um Desconforto. friozinho na barriga, né? Qualquer e a nossa eu coisa. sobrevivente, ela é falante, aquela coisa, intuição ou paranoia. A intuição, ela é um sopro. Né? Então, ela não é insistente. E essa nossa paranoia, que vem aí da nossa eu sobrevivente, que vem desse outro lado também, que é o ego, também pode ser, ela é blá, 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 né? E eu era muito assim, eu tinha blá, blá, blás imensos comigo. Então, quando eu descobri isso, que eu tenho todos esses eus, eu consegui ficar... Sabe quando você fica como uma observadora desses eus, assim, falando, tá bom, não sou eu. Então, isso também dá muita tranquilidade para você, de olhar esse lado e falar, não vou cair nessa agora. Eu brinco com as minhas alunas, eu falo, dá um nome, fala, fulana, não vou cair na sua agora, fica quieta, cala a boca. Isso aí. E vem cá, quantas sessões de Theta Healing, como é que é esse tratamento? Se eu quiser fazer uma sessão com a Márcia, existem um número X? Como é que é isso? Eu tenho várias opções, né? Theta Healing, eu deixo a pessoa muito livre. Até porque eu respeito muito o processo de cada um. Não é sobre o que eu acho, né? Porque eu olho para você, para todo mundo, assim. Cada um é um pacotinho individual de crenças. Eu preciso respeitar o ritmo, como essa pessoa se comunica. Então... a pessoa vem me procurar. Às vezes, com uma sessão, ela consegue trazer consciência, clareza para aquela questão que ela quer no momento. Outras mulheres fazem aí um tratamento continuado comigo, né? Então, como eu tenho outras ferramentas, eu uso tudo. Porque cada pessoa vai receber de uma forma. Tem horas que as pessoas, elas querem falar muito mais do que receber a sessão de Theta Healing, né? Então, eu vou variando. Mas a sessão de Theta, você pode tratar pontualmente, né? E eu sempre falo, se na sessão eu sinto que tem algo mais a ser olhado, eu indico, mas a pessoa fica livre, né? Para fazer ou não. E Márcia, você acabou de falar, né? Você tem outras ferramentas. Quais são as outras ferramentas que você trabalha, além do Theta Healing? Eu vou fazer uma referência velha, eu falo que eu tenho uma sacola do gato Félix. Ai, máximo isso! E eu faço um monte de coisa. Bom, eu comecei com astrologia, né? Como eu estudei Cabala me levou para astrologia. Então, a astrologia que, na verdade, me deu permissão para fazer o que eu sempre gostei, que era muita coisa. Quando você percebeu que a lua era em peixe, você falou, agora eu tô aberta a tudo, agora vamos embora. Não, e a minha professora na época de astrologia, né, falou, nossa, mas você tem que lidar com muita coisa, porque eu sou muito inquieta, né? Então, isso me deu a permissão para estudar muita coisa. Eu gosto de estudar, sou muito curiosa. E eu, depois da astrologia, as cartas eu sempre estudei desde pequenininha. Desde os 14 anos eu jogava tarô, era aquela amiga, né, que... Deixa eu jogar um tarôzinho pra você. Né? Eu comecei com 13 também. Eu gente. fazia com as cartas de baralho normal. É isso mesmo, cartas de baralho normal. Não, mas eu não sabia, eu só inventava. Mas você quando eu vi uma dama e um valete, eu fazia já o casalzinho. Não, você achava que inventava, que você já estava ali super analisando no oráculo. Exatamente.
Não, mas eu jogo intuitivamente, porque eu Aham. nunca fiz. Não, eu fiz uma vez um curso, né, com a Rita, mas eu não. Eu É gosto só de intuitivo. cartas, né? Eu jogo, eu sou professora também de tarô, baralho cigano. Dou aula e trabalho com mesas radiônicas também, porque às vezes a pessoa, constelação também faço. A pessoa, às vezes, ela vem meio desconfiada, é aquela coisa, né? Ela vem, Uhum. ela quer, mas não quer. Ela quer mexer, mas só um pouquinho. Então, quando ela faz uma mesa, para ela é um pouco mais confortável, né? Porque a mesa vai apontar ali alguns setores que estão desafiadores para a pessoa, vai fazer uma limpeza energética e aquilo às vezes vai abrir caminho para que a pessoa possa se tratar mais profundamente. Eu já tive pessoas que chegaram a mim através de uma pergunta de baralho, numa live. E aí elas viraram Nossa, que legal. clientes, pacientes e alunas. Fizeram todos os cursos assim que eu dou. Então, a gente não sabe onde vai dar, na verdade. Né? Então, eu não controlo essa parte. Foi Uhum. uma coisa que eu aprendi também, né? Eu deixo livre. Então, você vai chegar a mim, eu Eu tô vou aqui. chegar com uma questão pra você, você vai conversar comigo e vai ver qual o que é melhor pra mim, Sim, melhor tratamento. isso, eu vou te direcionar. Entendi. E a sua constelação é com bonequinhos ou com pessoas? Eu faço com bonecos e faço com pessoas também. Entendi, a gente adora. Já podemos marcar Né? Várias uma. coisas, um dia inteiro. Tem pra tudo, cartas, tudo. E Márcia, tem algum ou alguns casos, assim, que de repente marcou muito você, de algum cliente, paciente, que foi Que você marcante ou tenha visto uma emocionante? mudança assim Nossa, radical na vários. vida. Eu me emociono demais com os meus alunos, né? Teve uma pessoa que ela fez uma postagem no Instagram dela e eu não sabia direito a história dela, eu soube depois que ela fez o curso de Theta Aham. Healing. Ela falou: há um ano atrás eu tirei uma foto nesse espelho e falei que, né, daqui a um ano eu estaria aqui como cliente. E ela era faxineira de uma academia. E ela falou, queria estar, né? Ela olhou para o espelho e falou: daqui a um ano eu vou estar aqui como cliente da academia. Então ela manifestou, que é uma das ferramentas do Theta Healing também. E ela falou que ela fez isso e ela achou, pulou o meu anúncio assim, do curso. Né? Na frente dela, falou: vou fazer esse curso. E aí, um ano depois, ela tirou a foto contando essa história, que a partir do curso, e é uma vida assim, ela tinha uma realidade muito sofrida, né? Com um filho com problemas sérios e uma vida desafiadora, e ela conseguiu sair do emprego, trabalhar com outra coisa e transformar a vida dela, né? Então, esse poder transformador do Theta Healing eu vejo na prática, né? E não tem, assim, classe social, nada. Qualquer pessoa que tem a vontade de mudar. E eu falei para ela: você nesse dia decretou, você fez um decreto. E você conseguiu, né? Você Ela foi fez e aberta. jogou, né, pro universo. Eu não sei como vai acontecer, o que eu vou ter que fazer, e isso é muito importante, né? Porque geralmente a gente quer controlar o como. Aham. Deus, eu quero, mas daqui a 1 hora, Eu- né? E aí Sou você mexe no processo todo. Mas quando ela jogou para o universo, literalmente, né? E eu fico muito feliz, né, de ter participado da história dela nesse sentido. Tenho vários casos também, né? Por exemplo, uma sessão rapidinha de Theta Healing que eu fiz essa semana, a pessoa já me mandou uma mensagem falando que, nossa, mudou tanta coisa. Uma menina jovem, ela tinha um produto digital, tem um produto digital, e ela trabalhava com outras coisas, mas nesse produto digital ela falou assim: eu vou investir, mas não tanto. Investiu X e ganhou muito. E ela ficou muito assustada quando ela ganhou dinheiro. Deu medo. Aí ela me mandou mensagem, ela falou assim: me deu muito medo de ganhar dinheiro. Acho que eu sei pelo que é, porque a gente sempre acha que sabe, né? E ela falou: eu acho que é por causa disso, daquilo, ela foi explicando. E eu, quando a pessoa chega assim na sessão de Theta Healing, eu fico só olhando, assim, Porque eu sei que quando ela estiver em estado Theta, ela vai acessar esse lugarzinho que não está muito claro para ela, né? Que está ali guardadinho. E aí eu fiz a meditação, tá bom. Aí eu comecei a fazer as perguntas, né? Que isso no Theta Healing a gente chama de digging, que é cavar até Aham. encontrar a crença raiz. Então eu perguntei para ela, esse medo, ele tem a cara de quem? Aí ela começou a chorar e falou: da minha mãe. E eu falei: conta a história da sua mãe. E ela falou que a mãe dela sempre foi uma mulher muito orientada a ganhar dinheiro. E o que ela sentia é que isso fez com que o casamento dos pais dela tivesse terminado. E
E aí a gente pede para a pessoa, a gente testa crenças no Theta Healing, né? Eu não falo simplesmente você tem essa crença. É muito importante o paciente estar no processo. Então a gente faz um teste sinestésico, né? Que é a partir do movimento do corpo, e a pessoa ela vai testar se tem aquela crença ou não. Então você repete a crença a afirmação que eu te der. E eu pedi para ela, né? Repetir, eu posso ter dinheiro e um relacionamento saudável. E aí, quando a crença é não, quando você não tem, o corpinho vai para trás, né? Você relaxa, teu corpo relaxa. E ela parou e olhou. Nossa, eu não tinha ideia que podia ser isso. Claro que eu vi outras coisas, mas nesse caso foi interessante, né? Porque ela achava que era por 1000 e outros motivos, né? Mas quando ela viu que ela, na verdade, estava com medo de repetir a história da mãe, que ela podia ir se sabotar. Porque se você tem essa crença de que você tem que escolher amor ou dinheiro, e ela estava dentro de um relacionamento saudável, alguma coisa ela vai sabotar. Ela vai É sabotar muito, trabalho é muito dela, engraçado, né? Quanto mais medo a gente tem de repetir, aí que a gente repete. É impressionante. Claro, porque a gente tem isso. uma fidelidade É. familiar também aí invisível, né? Sim. Então, isso também... É honrar, né? É, Lá, quanto se a mais gente medo- falar para constelação, a gente honra os nossos ancestrais, a Isso. dor, né? Sim. Principalmente a dor, Sim. né? Quanto tempo dura um curso de Theta Healing? Olha, eles são cursos... Naquela que já quer fazer mais um. Eu tô falando que a gente. Eu já Olha, falei da isso no Selma outro eu vou podcast. fazer Eu a falei que a gente vai pleitear a próxima encarnação, a gente vai só fazer curso, curso. cara. Vamos vir, sei lá, vamos Eu vir amo. herdeira, alguma coisa aí. Eu sou suspeita. O Theta Healing, a Havaiana, ela canalizou, né? Cada curso que ela foi formatando, ela foi canalizando. Então, ela foi percebendo a necessidade da evolução dessa técnica. Então, são cursos geralmente dados em finais de semana. Só que o que eu faço? O que eu faço, né? Eu acompanho o meu aluno. Meu aluno tem o curso de final de semana comigo e eu dou uma mentoria mensal em grupo. Por quê? Porque eu quero soltar aquela pessoa ali para o mundo com responsabilidade, né? Quero ver se ela está praticando. Então, eu promovo esse encontro. Meus alunos todos praticam Então um já com o ficou mais outro. fácil. Num final de semana eu consigo fazer o curso? Você consegue fazer o curso. vamos. Você Mas consegue fazer o curso. Super vamos, já quero. Eu já tem data pro próximo? Já em dezembro. Mentira! Pô, mas dezembro é complicado, mas vamos lá. Vamos tentar. Mas final de é um semana de final de dezembro? semana, não tem. O Theta Healing não tem, sei lá, nível 1, 2. Tem um final. Aí você vai fazer o básico, depois o Ah, tá. avançado, depois o digging, aí tem cursos Mas especiais. sempre é um final mundo. de semana. Às vezes eu dou durante a semana, final Tá. de semana é um curso de X horas, 15, 18 horas, assim, então eu distribuo no final de semana. Mas para você poder atender, trabalhar com isso, só o básico já tá suficiente ou você tem que fazer? O que eu falo, tá? Eu falo para os meus alunos, saiam do básico e pratiquem. Por isso que eu promovo a prática entre eles. Mas você tem que ter muita responsabilidade. Você nunca fez curso de nada, você vai fazer um curso de Theta Healing no final de semana, você está lidando com pessoas, né? Então, de repente, começa ali atendendo uma amiga, pratica entre os colegas e, claro, às vezes chegam pessoas para mim que já são pessoas que já têm constelação, às vezes psicólogas, às vezes pessoas mais experientes. Então, o Theta Healing vai acrescentar aí no básico, ela já vai conseguir atender, depende, né? De pessoa para pessoa. Márcia, você faz atendimentos sociais? Você tem algum... Faço. Olha que legal, isso é bom. Algumas vezes por ano, eu faço o atendimento social, solidário, enfim, de Theta Healing. Eu coloco a sessão num valor bem acessível e os meus alunos, né, que têm até são um pouquinho mais avançados, eles atendem as pessoas. E pode ser feito online esse atendimento? Eu amo trabalhar online, gente, eu tenho que Theta dizer Healing isso. pode ser online? Pode, super. Eu trabalho basicamente online hoje em dia. Ai, que maravilhoso. E viva a pandemia, né? Eu trabalhei Tinha que ter alguma demais. coisa, né, algum de benefício, útil, né? algum Da gente ter ficado benefício. trancado tanto tempo. Teve um outro reel seu que eu assisti, que agora não tem tanto a ver assim com o Theta Healing, que você fala sobre as pessoas chegarem nos lugares e se sentirem sugadas. Aí eu queria que você explicasse pro Você nosso... se sente assim? Você tem uma lua em peixes. Sinto. Mas eu aprendi agora um pouco mais a me proteger. Mas muita gente deve se sentir assim Sim. e não sabe o que fazer, o como fazer, o que Eu pensar. falo que a gente é radiestésico, né? A gente é um não tem pêndulo como. gigante. Pêndulo ambulante. Eu sou assim, minha ambulante. filha é assim. E a Minha gente filha vai é captando. pisciana, então você imagina. A gente vai captando coisas, né? Dos ambientes. E como a gente não tem uma explicação muitas vezes para isso, a gente não entende, não sabe lidar. Daí eu ouvi muito isso. Ih, tá imaginando coisa, né? Eu sempre fui uma adolescente assim.
E a gente acaba captando, né? A gente tem sentidos psíquicos, todo mundo tem o seu. Só que a gente não dá atenção, não sabe o que é. E esses sentidos psíquicos fazem com que a gente capte um ambiente, um invisível. Não, e às vezes né? a gente se sente mal, né? Tipo, olha pra alguém e Super, fala assim, eu não gosto daquela super. pessoa. Mas por que que você não gosta? Não sei, não gosto. É a nossa percepção, É, né? Até porque Explicar eu acho é legal difícil. quando a gente encontra alguém, né? Por exemplo, aqui, ó. Antes da gente se encontrar fisicamente, de dar 2 beijinhos, os nossos campos energéticos eles já se encontraram ali há um tempinho. E essa captação desse campo invisível que a gente faz através dos nossos sentidos psíquicos. Então é importante proteger a tua energia de verdade, né? Não tô me sentindo bem, mas isso também eu faço uma grande observação, não é para virar paranoia. E você tem que se entender muito bem e se conhecer para saber se não é essa sou eu sobrevivente que tá falando aí toda hora. Interessante. Mas falar, caramba, não, realmente, eu sou uma pessoa mais sensível e sensitiva. Nesse lugar aqui, eu não me sinto bem. Ou para ir nesse lugar, depois eu vou fazer tal coisa. Eu faço reiki, eu uso meus cristalzinhos. E eu a história adoro. de tampar o umbigo? Gente, Funciona? eu faço, tá? A gente também. A gente também. Eu só queria saber se coisa. funcionava, né? Funciona. Não sei, mas eu faço. Hoje eu não tô. Hoje Mas não aí, tô. mas aí a gente vai entrar na crença, né? Se a gente acredita, por exemplo. Super olha, me isso. perguntam muito isso. Você sabe aquele olho Grego. turco? É grego que é turco, né? É turco ou é grego? Tudo bem. Aquele azulzinho, né? Aham. E eu tinha, acho que agora não tem mais no meu consultório. E aí um dia alguém perguntou assim, Natália, isso aqui energeticamente funciona? Eu falei, olha, tecnicamente não, porque isso é vidro, né? Vidro não tem propriedade nenhuma, mas se você acreditar que isso aí vai te proteger, exatamente isso. ele vai te proteger, meu amor. Então tudo é uma questão de crença. Tudo uma Né? questão de crença. E aí eu até brinco, né? A pessoa assim, mas um negócio. Eu falei assim, gente, física quântica trouxe essa libertação pra gente, né? Do sentido de é isso aí, tudo que você. Então vai daquilo que a gente acredita. Porque, na verdade, tudo que aquilo que a gente acredita, a gente tende a dar atenção. Então, se você a acredita dar no olho energia. grego, ele vai te Quando você. Aí eu proteger. tô indo bem técnico pra vocês entenderem. Quando a gente dá energia pra algo, você tá aumentando a frequência do elétron. Quando você aumenta a frequência do elétron, ele dá um salto quântico. E por isso que é quase científico, né? Então, se você acredita em algo, você torna esse algo real. Aí, por quê? Porque você tá dando atenção, tá jogando energia, o elétron vai dar um salto quântico e é isso que Esse a podcast gente é uma colapsa a maravilha, que eu onda. saio daqui, ó, A estudo gente vai tudo. colapsar a onda. Então, assim, é científico, tá, meus E amores? até isso É de científico. se sentir mais atacada em certos ambientes é uma crença, né? Se você se sente constantemente atacada, vai olhar essa crença também, né? O que eu sinto, eu particularmente, né, Márcia, eu sinto que eu capto. Então, Esponja, né? e aí eu até parei de falar que sou esponja. Porque se eu Vamos falei, parar, não, gente, vamos crença parar. não. Não, mas eu durante muito... Dependendo do lugar, eu realmente saio bem baqueada. Mas, Ela Márcia, você sabe disso. que parece bobeira. Eu tenho, assim, ao longo da minha vida, como eu também sou muito buscadora até hoje, muitas coisas eu já mudei em mim, né? E tem coisas bobas, por exemplo, eu tenho uma amiga, que você até conhece também, que ela tem mania de falar assim, ai, amiga, olha, muita luta, sabe? Muita luta. Vira e mexe, ela me manda um áudio, ai, amiga, que luta. Aí eu falo assim, para, Viviane! Para de ficar Agora já jogando sabemos pro quem universo. Viviane, que ela acabou de falar. Um beijo, Vivi. Para de falar, todo dia é muita luta, muita luta. Pô, a sua vida, e realmente a vida dela, Sim. é muita luta. Eu falei, cara, para, porque você profetiza isso pro universo, tá jogando, todo dia tomando esse negócio, muita luta, muita luta, muita luta. Tá aí, ó. Você fica na luta, Sabe? né? A minha mãe virava pra mim E- e falava, você é muito guerreira. Eu falava, para com isso, não sou nada. Quero tranquilidade. Porque guerreira tá sempre na luta, sempre Sim. na guerra, ninguém merece. Márcia, eu queria que você contasse pra gente uma história que você contou, que eu não deixei você terminar, mas que eu achei muito legal, que a gente falou da Márcia sensitiva e Márcia holística. Por que Márcia holística? Conta pra Essa é gente. uma palhaçada do meu filho, né? Mais velho. O meu Instagram, ele era assim, Astrologia Márcia. E porque eu trabalhava basicamente, né, com astrologia e o Theta Healing. E ele me chamava de Márcia Astrológica. E aí, quando eu comecei a trabalhar com mais terapias holísticas, ele me perguntava, o que você faz, né, mãe? Terapia holística, filha. Então você é Márcia Holística? E aquilo foi tão sonoro pra mim que aquilo Olha. virou o meu nome. Mas os amigos dele me chamam de Tia Holística. Ah, que legal.
né? Eu sou a muito Márcia Holística por causa dele. Que bonitinho, gente. E aí, aproveitando então o gancho do seu filho, crianças e adolescentes podem se submeter a uma sessão de Theta Healing? Podem fazer Theta Healing? Sim, desde que eles tenham a capacidade de dizer sim à sessão e dizer sim aos comandos, né? Quando é muito novinho, geralmente a questão ela é mais do pai e da mãe, né? E aí o que é bacana no Theta é que quando a criança é muito novinha, você pode enviar amor incondicional, que é uma energia que é curativa e não tem contraindicação. Tem uma ferramenta do Theta Healing, que é um envio de amor incondicional ao bebê no ventre, que é um trabalho que você pode fazer com a criança também. Mas, assim, Legal. adolescentes, você pode até fazer o curso, determinada idade, né? Ai, Desde que que o legal. pai e a mãe, eles permitam. Eu tive mãe e filho nos Eu meus acho que a minha cursos filha já. curtia. Minha Ai, filha que tem 15 legal. anos, é toda holística também. Adora umas pedras, adora uns círculos. É interessante. As crianças, Ela de vai um modo gostar. geral, elas curtem, né? Elas são É. bem mais abertas, Sim. mais sensíveis, então... Porque quando a gente é criança, a gente acredita na magia, né? E isso tudo é muito mágico. E não é mágico porque é um passe de mágica, é um processo. Mas você poder ter acesso a um mundo invisível, né? Entender que se algo se expressou aqui no físico, começou ali no campo espiritual, vibracional, mental, emocional, tudo isso que é invisível pra gente é muito mágico, né? Então, por isso que é muito bacana você descobrir esse E mundo. Márcia, você falou uma coisa interessante aí, que quando a gente é criança, né, a gente é mais aberto, a gente tem uma pureza, né? O que acontece que a gente vai crescendo e a gente vai perdendo e aí, né, nos tornamos adultos depressivos, ansiosos e amargos É um e... monte de crença que a gente já foi pegando lá atrás, né? A gente fala isso, né? A gente, eu digo, nós instrutores, falamos isso no curso chamado Você e Seu Círculo Íntimo, que fala de 3 estágios mentais que a gente tem. Isso foi uma criação da Havaiana também, né? Que a gente, nas nossas relações, se relaciona através da nossa criança, através do nosso adulto e através do nosso sábio. E que, na verdade, a gente não deveria perder a maestria da criança em brincar, em se divertir, em acreditar na magia. Só que a gente tem muitas crenças sobre o que é ser adulto. Pensa no que é ser adulto, É né? pagar boleto. As pessoas falam, ser adulto é pagar boleto, ser adulto é chato, né? Trabalhar E muito. trabalha muito, tem responsabilidade. responsabilidade, quando na verdade você pode ter outras crenças sobre o que é ser adulto e transformar a tua vida numa vida melhor, né? Você muda Pode suas pensar, crenças, você fazer o muda que a sua você quer, realidade. ter mais liberdade, né? Sim, com certeza, Ninguém né? mandando em você, E poder porque quando mandar é pra criança tem criança. sempre alguém mandando em você, né? Você não é responsável, né? Você vê muita gente, ainda hoje em dia, muitos adolescentes, na verdade, passam por isso, né? Você tá ali naquela fase 17, 18 anos, você precisa escolher uma faculdade, aí a primeira crença já é algo que você vai ter que fazer para o resto da sua vida. A primeira crença ali que já mata Sim. o amiguinho lá na frente, porque aí o amiguinho quer fazer uma transição de carreira e fica lá, ó, na sofrência, né? É a primeira crença. Segunda crença, eu passei por isso, fiz psicologia, sou psicóloga. Pô, mas psicólogo não vai ganhar dinheiro? Como é que você vai Sim. ganhar dinheiro? Enfim, então tem algumas profissões, né? Acho que, não sei se psicologia ainda é uma delas, mas que se Meu você filho falar... fez pra psicologia, passou Se você agora. falar, ai, que lindo, que legal. Né? Então tem muitos adolescentes que passam ainda por isso, né? Sobre a crença de você vai fazer isso e você vai ter que morrer fazendo isso, né? Que hoje o que acontece é muito isso, tem muita gente ali entre 30 e 40 anos que estão infelizes, querendo uma transição de carreira, mas numa sofrência, né, sem fim, muitos às vezes à base de medicação para conseguir transcender esse processo, E eu né? atendo essas pessoas que chegam para mim, né? E uma das primeiras crenças que são identificadas e aí ressignificadas é essa. Eu não posso amar o que eu faço e ganhar dinheiro, né? Ou que eu amo não dá dinheiro, porque geralmente essas pessoas quiseram seguir uma carreira ou de, sei lá, artista plástico. Aí eu falo, vai ser artista plástico, não vai ganhar dinheiro. Ou ator. Ser ator, não vai ganhar dinheiro. O meu filho, né? Ele não teve esse problema porque minha causa, mas quando ele escolheu,
Eu falei, filho, vai no que você sente agora e outra coisa, né? Eu falei para ele justamente o contrário. A gente pode mudar sempre, porque eu fiz direito, por exemplo, né? E eu fiz Ai, que uma transição de legal. carreira. Então, eu sempre quis ser aquela pessoa que ajudava o outro, Uhum. né? E eu achava que eu ia conseguir isso através do direito, eu me decepcionei. Então, hoje eu faço efetivamente isso. Então, eu não posso falar para o meu filho que não dá. Claro que dá, né? Quando você fala, eu falei para o meu filho, casa de ferreiro, então o espeto não é de pau no seu caso? Você trabalha com eles, o Theta Healing, Eu todas as vivo suas o que ferramentas, eu você faz isso dentro da super. sua casa? Eu falo isso até para os meus alunos, né? A gente não leva ninguém até aonde a gente não foi. Então, eu vivo o que eu passo, né? Eu experimento em mim. Eu tô em evolução, também trabalhando as minhas crenças, aprendendo. Então, eu sou assim com eles, né? Tem coisas que eles são mais resistentes. Imagina, Uhum. uma mãe chegar pro seu filho e falar, vamos trabalhar uma crença? Ele olha pra minha cara e fala, não. Aí eu falo, quer fazer com um colega? Então, você acha interessante? Eu faço, né? Vou através de perguntas, né? Pergunta dá uma movimentada. Se você fala, faz, ele vai falar não. É. Eu falo, será que você gostaria? Ele, né? Então é um truque. Fazer pergunta. Então, eu uso no meu dia a dia, eu faço as minhas mesinhas, eu pego as minhas orientações nas cartas. A minha filha É... não pode me ver que ela fala, mãe, pega suas cartinhas que eu preciso fazer uma Sim, pergunta. Ai, você sabe que a gente precisa tanto disso, assim, sabe, Márcia? Eu sou uma super defensora, assim, da área holística. É uma área que tá crescendo muito, né? De uns 10 anos pra cá. E a gente resolveu fazer esse podcast com esse propósito de levar o conhecimento para um despertar mesmo, né? Assim, gente, o nosso modelo de sociedade, né? Se a gente for olhar, pô, é falido, pelo amor de Deus, olha, né? Então E vamos foi o tentar mundo ter uma holístico visão de que nos mundo. uniu, né? E foi o mundo holístico que nos Porque uniu. a Nath, ela fazia reiki, né? Aplicava reiki. E eu era paciente Era dela. minha ai que legal. paciente, começou como minha E paciente. ficamos super amigas. E eu comecei a fazer cursos também nessa E a gente área. acabou fazendo vários cursos juntas, Mesa né? radiônica, apometria, né? Eu vou Trabalhamos fazer constelação juntas. com a Selma. Eu amo a Selma. Nós trabalhamos juntas com constelação, A depois Selma é eu virei incrível, né? Ela é consteladora. sábia, né? Eu Nossa, acho, a Selma eu quero botar ela num Nossa, potinho e eu guardar também. no meu Eu coração. vou fazer o curso Ela é dela. muito maravilhosa. Janeiro eu tô lá. E conta então, fala um pouco pra gente assim, quais são os cursos que você dá, quem quiser te encontrar, qual é a sua rede social, como é que faz pra entrar em contato com a Márcia, ou pra uma Então, sessão. eu tô no @marcia.holística. Tem um site também, Márcia Holística. Tem todas as informações sobre os cursos. Eu dou vários cursos da grade de Theta Healing, né? DNA básico, avançado, Digging, cursos especiais, manifestação e abundância, que eu vou dar agora no final do ano também. Dou curso de baralho cigano, que eu amo, meu xodozinho, porque eu dou com essa cabeça, né? Vamos usar aqui o baralho como uma ferramenta também de autoconhecimento, orientação, curso de tarô, mesa quântica estelar, né? Então, São todos online? todos são online, Não tem né? nenhum presencial? Eu dou misto. Na verdade, eu ofereço misto. Uhum. Só que muitas vezes a pessoa prefere, até do Rio, prefere fazer online. Porque eu acho que as pessoas acharam cômodo, né? A questão de fazer o curso, poder almoçar em casa, a locomoção. Então, eu ofereço nessa modalidade, né? Na modalidade ao vivo e online. E deixo, né? O fluxo aí Mas um acontecer. presencial você daria pra gente? Que a gente gosta do calor humano. Gosto. Né? Mas um curso de tarô é demorado, né? O de baralho cigano eu acredito que não tanto, mas o O tarô baralho cigano deve ser um pouquinho mais é, rápido, são O baralho menos cigano é mais cartas. rápido. É, O meu de são baralho 36 cigano, na cartas. verdade, ele tá até gravado, né? Ele Aham. está gravado e eu tenho uma preocupação com o pós, né? Porque eu não quero soltar meu aluno, eu quero que ele saiba que ele pode chegar até a mim e tirar dúvidas, enfim. Então, ele tá gravado e em alguns momentos do ano vai me dar aquela vontadezinha de dar um curso ao vivo, aí eu dou. Né? Mas o de tarô é mais Me tira demoradinho, uma dúvida assim. sobre o tarô e o baralho cigano. Eu tenho uma pergunta para fazer. Como eu vou saber se o baralho cigano é melhor para me responder ou o tarô? Que tipo de perguntas são melhores? Quais são as perguntas que são melhores para o baralho cigano, as que são melhores para o tarô? Tem a ver com o tempo? Tem a ver com o quê?
Ou não? Eu uso os dois. Qualquer coisa. Eu gosto de usar os dois. Eu me acostumei a usar os dois. Na verdade, é um costume, uma crença também, né? Do que você... Eu falo sempre que o baralho cigano, ele é mais objetivo. Então, ele É o vai falar- fofoqueiro, Ele né? vai virar, você tá maluca, né? Para, doida. Se eu tenho uma questão imediata pra saber, você acha que o baralho cigano responde melhor? Responde mais rápido? É mais Eu objetivo? prefiro. Eu também Usar. concordo. Eu acho o baralho cigano, ele é mais objetivo. O tarô, ele vai dar mais Vai dar alguma voltas. informação. Não, ele vai dar mais alguma informação. Ele vai falar não, mas não por causa disso, disso, disso. O baralho cigano, ele vai, ó, é não, é sim, é aqui, é Você vai lá. se dar mal, você vai quebrar a cara, ponto. Aí o tarô fala, você vai quebrar a cara por isso. Entendi. Na verdade, eu gosto sempre de fazer com que a pessoa saia ali da mesa de jogo feliz e com movimento, né? Então, por mais objetivo que o baralho cigano seja, eu proponho sempre uma reflexão. Se algo tá aqui no teu futuro provável, por quê? Porque aí eu vou lá para as crenças, né? Então, eu faço Legal. sempre isso, entende? Por mais que ele seja objetivo, eu acho ele muito prático, o baralho Mas cigano você faz de jogar. um jogo que é uma mesa real? Eu faço mesa real, mandala astrológica, eu tenho vários joguinhos Aham. também. Eu fiz até um e-book sobre isso, com vários jogos de baralho cigano. Eu sinto Templo de muito, Afrodite. todos. Adoramos Quem é o que templo de Afrodite. adoramos? Né? Esse é um campeão, né? Porque a gente, vou confessar algo. Eu e a Fernanda, a gente é a louca do baralho, as loucas do baralho, né? Porque se puder, a gente tem Às quantos vezes ela fala decks assim, já? Ah, vem aqui beber um vinho aqui em casa. É. Aí ela, vamos pegar o baralho. Não, Jogar cara, uma a gente tá bebendo um vinho. cartinha. Mas aí a gente fica ali, ó, embaralhando. É Não, e quase agora um eu tô toque, felizona né? porque eu aprendi a embaralhar rápido. Aquele que eu não Uhum. sabia. Aí agora eu me Isso pra acho mim que ela não é consegue. impossível, aí eu não acho tenho a menor massa. capacidade. Não, já tentei 1, 2, 10, não dá, não consigo. Aquilo pra mim, eu sou do raiz Eu vou mesmo, devagarzinho embaralho. também, gente, porque eu sou muito desastrada com as mãos. Então eu vou ali devagarzinho, porque senão começa a pular carta. E aí, se pula a carta, eu tenho que olhar, né? Porque eu sempre falo isso também. Pulou É. uma Dá carta. polêmica, né? Aceita ou não aceita? Eu Não aceito. aceito. Eu Você- falei, se pulou, tem alguma Não, coisa. mas Con- você aceita conta. se ela cair virada pra... Se ela cair virada pra baixo, Caiu, eu já você olho. pega. Ó, vou contar dessa Qual? semana. Eu tava na sua casa, lembra que a gente tava tomando vinho, aí estava embaralhando, virou o 8 de copas, lembra? O 8 de copas. Aí ela botou de novo no Aí baralho. eu falei, se tiver que sair, vai sair. Cara, e saiu de novo 8 de copas. Eu falei, cara, a energia não mente, gente, maravilhoso. É verdade, Então- foi mesmo. Saiu 8 copos depois. Ah, muito bom. Gente. Márcia, você faz mapa astral? Se Faço. quiser, ó, vou Ai, ligar que pra você legal. pra fazer meu mapa astral, Revolução Faço. Solar. Eu faço. Ai, gente. Falei que é uma sacola do Gato Félix, entendeu? Real. Eu faço porque eu acho que tudo conversa, né? Então eu acho Isso muito que eu ia importante. falar, e o mapa astral com certeza vai vir ali configurações que certeza você vai olhar e falar assim, olha, podemos fazer uma sessãozinha de reta, porque tem um aspecto, lógico, Mas com você consegue certeza. ver também a tua astrologia tradicional, não é a kármica. Mas você consegue ver alguma coisa kármica no seu mapa? Então, eu aprendi tudo, né? Quando eu estudei Márcia, eu tô astrologia. apaixonada por você. Obrigada. Eu quero passar um dia inteiro colada em você. Eu causo esse sentimento. Você quer almoçar com a gente depois? Né, hoje é aniversário do filho dela. Mas quando eu estudei astrologia, eu estudei com uma mulher incrível também, que me deu essa inspiração para poder estudar tudo, né? Então, eu fiz astrologia kármica, astrologia vocacional. Então, você vem para a sessão e me fala o que você quer. E eu Eu vou. não vou voltar. Eu vou. A gente vai ficar uns 4 meses conversando sobre o mapa, então, porque tem muita coisa para ver. Eu acho que é uma orientação. Tudo que você pode usar como ferramenta de autoconhecimento para você fazer esse caminho, né, que é para dentro, é maravilhoso, né? Porque a gente geralmente quer resolver as coisas do lado de fora, né? Ou consertando o outro, ou fazendo, vou viajar, vou espairecer. Gente, você vai se levar para viagem, né? Aviso. Então, você vai levar as suas questões também. Então, o caminho, esse investimento, né, que você faz de fazer esse caminho para dentro. E aí a ferramenta, não é que seja o de menos, mas você pode variar, né? Acho que você falou uma palavra ótima, né? Investimento. O melhor investimento que a gente pode fazer pra gente é investir no nosso autoconhecimento mesmo, né? Que é o que vai libertar a gente, né? Não Sim. tem muita... Eu sempre falo para as pessoas, vocês podem ir no guru, no sei lá onde, no Dalai Lama que seja. Todos vão falar, né? Dentro da sua linha, da sua filosofia, a mesma coisa. É o autoconhecimento que vai libertar, não adianta. Enquanto a gente ficar nesse modus operandi, de apontar para fora, de culpar o vizinho, a grama do outro é mais verde caminho, né? Essas clichês aí, a gente vai continuar correndo atrás do próprio rabo, sofrendo horrores,
Campeões aí de antidepressivos, né? Porque se a gente for olhar as estatísticas, é surreal a quantidade, né, de venda que cresce desses remédios, tarja preta e tal. Então, eu acho que é um belo investimento, gente, tá? Terapias gente. alternativas, E holísticas. olha, eu vou falar uma coisa. Que podcast, hein? Adorei. Ah, maravilhoso. Adorei. Eu queria mais uma adorei. meia horinha aqui pra gente ficar batendo também. uma bola. E aproveitando para mandar um beijo pro filho da Márcia, porque ela hoje se disponibilizou a estar com a gente, com o filho Como é que dela é o nome do seu fazendo filho? aniversário. Arthur, um Arthur, beijo. Feliz Beijo aniversário. pra você, feliz aniversário. Márcio, obrigada por Obrigada a vocês, aceitar o nosso meninas. convite, Muito assim, obrigada. em cima da hora, né? E foi maravilhoso. Ótimo, gostei papo bastante muito bom. também. Obrigada. E com certeza faremos um outro Eu podcast já pra saio gente daqui com a bater mais um consulta papo. marcada. Obrigada. Obrigada Beijo, a vocês. pessoal. Beijo e até o próximo. Até o próximo episódio. Sensitivas.